Olá do Charles, bem-vindo ao Charles Audiobook. Hoje o audiobook Amostra Vermelho, Branco e Azul, um romance de Casey McKinston. Aproveite e se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber todos os nossos novos audiobooks. Vamos à leitura. 1. No terraço da Casa Branca, escondido em um canto da varanda, há um painel meio solto bem no canto do solário. Se bater do jeito certo, dá para puxar o painel o suficiente para encontrar uma mensagem que foi entalhada com a ponta de uma chave. Ou talvez com um abridor de cartas roubado da ala oeste. Na história secreta das primeiras famílias, uma indústria exclusiva de fofocas que devem permanecer eternamente em segredo, sob pena de morte. Não se sabe ao certo quem escreveu aquilo. A única certeza que as pessoas parecem ter é que só o filho ou a filha de um presidente teria a audácia de vandalizar a Casa Branca. Alguns juram que foi Jack Ford, que tinha discos do Hendrix em um quarto de 2 andares anexo ao terraço para fumar de madrugada. Outros dizem que foi a jovem Lucy Johnson, que prendia o cabelo com uma fita grossa. Não importa. A frase se mantém. Um mantra secreto para quem for esperto o bastante para encontrá-la. Alex a descobriu na semana em que se mudou para a Casa Branca. Ele nunca contou para ninguém. Diz assim: regra número 1. Não seja pego. Os quartos leste e oeste, no segundo andar, costumam ser reservados para a primeira família. Foram projetados para ser um enorme salão de aparato para as visitas do Marquês de Lafayette durante o governo Monroe. Mas, depois de um tempo, foram divididos. Alex dorme no leste, de frente para a sala do tratado, e June no oeste, perto do elevador. Quando eram crianças no Texas, eles tinham quartos na mesma configuração, um de cada lado do corredor. Na época, dava para saber com o que June andava sonhando, só pelo que cobria as paredes do quarto dela. Aos 12, eram pinturas em aquarela. Aos 15, calendários lunares e tabelas de cristais. Aos 16, recortes do The Atlantic, uma bandeira da Universidade do Texas, Gloria Steinem, Zora Neale Hurston e trechos de ensaios de Dolores Huerta. Já o quarto de Alex era sempre o mesmo, só que cada vez mais cheio de troféus de lacrosse e pilhas de trabalhos de matérias avançadas. Está tudo juntando poeira na casa que eles ainda mantêm na cidade, pendurada em uma corrente no pescoço, sempre escondida. Ele guarda a chave daquela casa desde o dia que se mudou para Washington. Agora, do outro lado do corredor, o quarto de June é todo decorado em tons de branco, rosa claro e verde mentolado. Ele foi fotografado pela Vogue e é famoso por ter velhos periódicos de design de interiores dos anos 60, que ela encontrou em algumas das salas de estar da Casa Branca como inspiração. O de Alex pertencera
a Caroline Kennedy quando bebê e depois se tornou o escritório de Nancy Reagan, motivo pela qual June fez uma purificação energética no cômodo. Ele manteve as ilustrações de natureza em uma linha simétrica sobre o sofá, mas cobriu as paredes cor-de-rosa de Sacha Obama com azul escuro. Pelo menos nas últimas décadas, os filhos do presidente não costumam morar na residência depois dos 18 anos, mas Alex começou a faculdade em Georgetown no mesmo mês de janeiro em que sua mãe tomou posse e, pela logística, não fazia sentido dividir os seguranças nem os custos entre a Casa Branca e o apartamento em que ele iria morar. June veio no mesmo ano, recém-formada na Universidade do Texas. Ela nunca disse, mas Alex sabe que ela se mudou para ficar de olho nele. June sabe melhor do que ninguém que ele adora estar tão perto da ação e, mais de uma vez, chegou a arrancá-lo à força da ala oeste. Dentro do quarto, ele pode sentar e escutar Hal Oates na vitrola do canto, sem que ninguém o ouça cantarolando Rick Gell, como seu pai fazia. Pode usar os óculos que sempre finge não precisar para ler. Pode fazer todos os guias de estudo detalhados e cheios de post-its coloridos que quiser. Ele não vai se tornar o congressista mais jovem a ser eleito na história moderna se não fizer por merecer. Mas ninguém precisa saber o quanto ele se esforça para isso, senão seu status de sex symbol cairia por terra. Ei! Diz uma voz à porta. Ele ergue o olhar do laptop e vê June entrando no quarto, carregando 2 iPhones, uma pilha de revista embaixo do braço e um prato na mão. Ele fecha a porta com o pé. O que você roubou hoje? Alex pergunta, afastando a pilha de papéis para ela sentar na cama. Donuts sortidos, June diz enquanto sobe. Ela está usando uma saia lápis com sapatilhas cor-de-rosa de bico fino. E Alex já consegue imaginar as colunas de modas da semana seguinte. Uma foto de June com aquela roupa estampando alguma propaganda para vender as sapatilhas perfeitas para a jovem prática e profissional. Ele se pergunta o que a irmã fez o dia todo. June tinha comentado sobre uma coluna para o Washington Post, ou era uma sessão de fotos para o blog, ou as duas coisas. Ele nunca conseguiria acompanhar. Ela esparramou a pilha de revista em cima da coxa e começou a ler, fazendo a sua parte para manter a indústria de fofocas norte-americana viva. É para isso que serve meu diploma de jornalismo, June diz. O que tem de bom esta semana? Alex pergunta pegando um donut. Vejamos, June diz. A Intouche diz que estou namorando um modelo francês. Sério? Quem me dera. Ela folheia algumas páginas. Falaram que você fez clareamento anal. É verdade? Diz Alex com a boca cheia de chocolate com granulado. Imaginei, June diz, sem erguer os olhos.
Depois de folhear quase a revista inteira, ele a enfia embaixo da pilha e passa para o People. Ela a folheia distraidamente, afinal a People só escreve o que os assessores dela mandam. Não tem graça. Não tem coisa sobre a gente esta semana. Sou uma dica nas palavras cruzadas. Acompanhar a cobertura dos tabloides é um passatempo de June, que às vezes diverte e às vezes irrita a mãe dos dois. E Alex é narcisista o bastante para deixar a irmã ler os destaques para ele. Geralmente são pura invenção ou frases prontas escritas pela assessoria de imprensa da família, mas às vezes ajudam a desviar os rumores estranhos e especialmente maldosos. Se pudesse escolher, Alex preferiria ler uma das centenas de fanfics apaixonadas que protagoniza na internet, em que sempre aparece com um charme devastador e uma resistência física inacreditável. Mas June se recusa categoricamente a ler isso em voz alta, por mais que ele insista. Leia o Us Weekly, diz Alex. June as desenterra da pilha. Olha, estamos na capa. Ela vira a capa brilhante para ele, que tem uma foto dos dois estampados no canto. June com o cabelo preso em um coque e Alex ligeiramente bêbado, mas ainda bonito, com seu maxilar forte e cachos escuros. Embaixo, em letras amarelos em negrito, a manchete diz: Noitada maluca dos primeiros filhos em Nova York. Essa foi uma noitada maluca mesmo, Alex diz, recostando na cabeceira alta de couro e ajeitando os óculos. Nada mais sexy do que ser o palestrante principais de uma conferência sobre emissões de carbono e passar 1h30 comendo salgadinho de camarão e ouvindo discursos. Estão dizendo que você teve um casinho com uma morena misteriosa, June diz. Embora a primeira filha tenha sido levada de limusine para uma festa repleta de celebridades logo depois do evento, Alex, o galã de 21 anos, foi flagrado entrando no W Hotel para se encontrar com uma morena misteriosa na suíte presidencial e só saiu por volta das 4 da madrugada. Fontes internas do hotel afirmam ter ouvido ruídos amorosos do quarto a noite inteira e correm boatos de que a morena era ninguém menos do que Nora Holleran, a neta de 22 anos do vice-presidente Mike Holleran, a terceira integrante do trio da Casa Branca. Será que os dois estão vivendo seu romance? Isso, Alex comemora. A June resmunga. Faz mesmo de um mês, você me deve $50, bebê. Espera aí, foi mesmo a Nora? Alex lembra da semana anterior, quando apareceu na suíte de Nora com uma garrafa de champanhe. Eles tiveram um lance rápido 1 milhão de anos antes, durante a campanha, meio que para fazer acontecer de uma vez algo que parecia inevitável. Eles tinham 17 e 18 anos na época e tinham certeza de que eram as pessoas mais inteligentes do mundo. Desde então, Alex admitiu que Nora era 2 vezes mais inteligente do que ele e definitivamente inteligente demais para namorá-lo algum dia.
Não havia nada que ele pudesse fazer se a imprensa não tinha superado aquele caso, só porque adoram a ideia dos dois juntos como se fosse um casal Kennedy moderno. Por isso, se ele e Nora se encontram de vez em quando em quartos de hotel para beber, assistir a The West Wing e fazer barulho de gemidos altos contra a parede, para a alegria de tabloides encheridos, a culpa não era dele. Eles estavam apenas transformando uma situação desagradável em diversão pessoal. Tirar dinheiro de June também era uma das vantagens. Talvez, ele diz, arrastando as vogais. June bate nele com a revista como se ele fosse uma barata, especialmente nojenta. Você está roubando, babaca. Aposta é aposta. Combinamos que você me daria $50 se aparecesse um boato novo em menos de um mês. Aceito PayPal. Eu não vou pagar, June diz irritada. Vou matar a Nora amanhã. O que você vai vestir, aliás? Onde? No casamento. Casamento de quem? Casamento real, diz June. Da Inglaterra. Está literalmente em todas as capas que acabei de te mostrar. Ela ergue a West Wackley de novo e, desta vez, Alex nota a principal manchete em letras garrafais. Príncipe Philip diz sim. A fotografia mostra um herdeiro britânico extremamente sem graça e sua noiva loira igualmente desinteressante com sorrisos insossos. Ele derruba o donut para fingir devastação. É esse fim de semana? Alex, nós vamos viajar de manhã, June disse para ele. Temos 2 aparições antes da cerimônia. Não acredito que a Zara ainda não encheu seu saco por causa disso. Merda, ele resmunga. Devo ter anotado em algum lugar. Acabei me distraindo. Se distraiu conspirando com a minha melhor amiga para ganhar $50 de mim? Não, com meu trabalho para a faculdade, engraçadinha. Alex diz, apontando com ar dramático para suas pilhas de anotações. Passei a semana inteira trabalhando nisso para pensamento político romano e pensei que tínhamos concordado que Nora é nossa melhor amiga. Isso nem parece uma matéria de verdade, June diz. Será possível que você esqueceu de propósito o maior evento internacional do ano só porque não quer ver o seu arqui-inimigo? June, eu sou filho da presidenta dos Estados Unidos. O príncipe Henry é um testa de ferro do Império Britânico. Não dá para dizer que ele é meu arqui-inimigo, Alex diz. Ele volta para seu donut, mastigando pensativo, e acrescenta: arqui-inimigo implica que ele é realmente meu rival em algum nível. E não, sabe, o fruto esnobe de um incesto que deve bater olhando as próprias selfies. Nossa, só dizendo. Bom, você não precisa gostar dele. Só precisa fazer uma carinha feliz e não causar um incidente internacional no casamento real. Juju, eu sempre faço uma carinha feliz, Alex diz. Ele abre um sorriso enorme, terrivelmente falso. E June faz uma careta de repulsa. Eca! Enfim, já sabe o que vai vestir, né? Óbvio, escolhi e pedi para a Zara aprovar no mês passado. Não sou uma anta.
Ainda não decidi o meu vestido, Juni diz. Ela se aproxima e tira o laptop das mãos dele, ignorando o seu resmungo. Você prefere o marrom ou o de renda? Renda, óbvio, é a Inglaterra. E por que você está se esforçando tanto para me fazer reprovar nessa matéria? Ele diz, tentando pegar o laptop antes de ela bater na sua mão. Vai mexer no seu Instagram? Sei lá, você é um pé no saco. Cala a boca, estou tentando escolher alguma coisa para assistir. Eca, você tem hora de voltar na sua lista? Está estudando cinema em 2005? Eu te odeio. Eu sei. Lá fora, o vento bate mais forte sobre o gramado, fazendo as tilhas farfalharem no jardim. A vitrola no canto parou de tocar. Alex sai da cama e vira o disco, pondo a agulha no lugar. E o segundo lado começa a tocar London Like Love. No fundo, Alex nunca se cansou dos jatinhos particulares, nem mesmo de 3 anos de mandato da mãe. Não é sempre que ele pode viajar assim, mas, quando pode, é difícil manter a cabeça no lugar. Ele nasceu no interior montanhoso do Texas, sua mãe, filha de mãe solteira, e seu pai, filho de imigrantes mexicanos, todos muito pobres. Uma viagem de luxo ainda era um luxo. 15 anos antes, quando sua mãe concorreu à presidência pela primeira vez, o jornal de Austin a apelidou de Corneta de Lometa. Ela havia saído de sua cidadezinha na região de Fort Hood, trabalhando noites inteiras em lanchonetes para bancar a faculdade de Direito e, antes dos 30, estava defendendo casos de discriminação diante do Supremo Tribunal Federal. Ela era a última coisa que alguém esperaria sair do Texas em meio à guerra do Iraque. Uma democrata de cabelo loiro avermelhado, respostas rápidas, salto alto, um sotaque forte e uma pequena família birracial. Por isso, ainda é surreal que Alex esteja cruzando o Atlântico, beliscando pistaches em uma cadeira de couro de encosto alto com os pés para cima. Nora está debruçada sobre as palavras cruzadas do New York Times à frente dele, os cachos castanho caindo sobre a testa ao lado dela. O gigantesco agente Cassius do serviço secreto, apelidado de Cash, segura o próprio jornal na mão gigante, correndo para terminar as cruzadinhas primeiro. O arquivo do trabalho de pensamento político romano de Alex pisca cheio de expectativa na tela do laptop. Mas ele não consegue se concentrar enquanto atravessa o Atlântico. M, a agente do serviço secreto, preferida da sua mãe, uma ex-fuzileira naval que já matou muitos homens, segundo os boatos que correm por aí, DC, está por outro lado do corredor. Ela está tranquilamente bordando flores em um guardanapo, ao lado de uma caixa de materiais de artesanato feito de titânio e à prova de balas. Alex já viu a perfurar o joelho de uma pessoa com uma agulha de bordado muito parecida com aquela. Juni está ao lado dele, apoiada em um cotovelo com a cara enfiada na edição da People, que, sabe-se lá por quê, trouxe com eles. Ela sempre escolhe os materiais de leitura mais bizarros para os voos.
Na última vez era um guia antigo de conversão em cantonês. Antes, a morte vem buscar o arcebispo. O que você está lendo aí agora? Alex pergunta. Ela vira a revista para ele e vira a matéria de 2 páginas intitulada Loucura do Casamento Real. Alex solta um grunhido. É definitivamente pior que o Alacater. Que foi? Ela diz. Quero estar preparada para o meu primeiro casamento real. Você já foi para uma festa de formatura, Alex diz. É só imaginar isso, só que no inferno. Mas você tem que ser muito gentil o tempo todo. Dá para acreditar que gastaram $75 mil só no bolo? Que deprimente. E parece que o príncipe Henry vai sozinho para o casamento e todo mundo está pirando. Diz aqui que ele estava. Ela faz um sotaque britânico cômico. Segundo rumores, saindo com uma herdeira belga no mês passado. Mas agora, aqueles que a acompanham a vida amorosa do príncipe estão sem saber o que pensar. Alex bufa. É inacreditável como milhares de pessoas acompanham a vida amorosa incrivelmente sem graça dos irmãos da realeza. Ele até entende que as pessoas liguem para onde ele enfia a língua. Pelo menos ele tem personalidade. Vai ser a população feminina da Europa finalmente se deu conta que ele é tão atraente quanto um novelo de lã encharcado, Alex sugere. Nora abaixa as palavras cruzadas. Cassius olha para o lado e solta um palavrão ao ver que ela terminou primeiro. Você vai dançar com ele, então? Alex revira os olhos e se imagina rodando pelo salão de baile enquanto Henry fala vários nadas sobre cricket e caça de raposa em seu ouvido. Pensar nisso lhe dá ânsia. Até parece. Ah, Nora diz. Você ficou vermelhinho. Escuta, diz Alex. Casamentos reais são um lixo. Os príncipes que fazem casamentos reais são um lixo. O imperialismo que permite que príncipes existam é um lixo. É um lixo sem fim. Mas que belo discurso, June diz. Você sabe que os Estados Unidos também são um império genocida, né? Sei, June, mas pelo menos temos a decência de não manter o monarca vivo. Alex diz, jogando um pistache nela. Os novos funcionários da Casa Branca sempre são informados sobre algumas coisas a respeito de Alex e June antes de começarem a trabalhar. A alergia de June a amendoim, os pedidos frequentes de café que Alex faz no meio da noite, o ex-namorado de June que terminou com ela quando se mudou para a Califórnia depois da faculdade, mas ainda é a única pessoa cujas cartas chegam diretamente para ela. O velho ódio de Alex contra o príncipe caçula. Nem ódio, na verdade, nem uma rivalidade. É uma birra incômoda e inquietante. Faz as palmas das mãos deles suarem. Os tabloides, o mundo, decidiram elencar Alex como o equivalente americano no príncipe Henry desde o primeiro dia, visto que o trio da Casa Branca é a coisa mais próxima que os Estados Unidos têm da realeza. Nunca pareceu justo. A imagem de Alex é pura carisma, inteligência e humor cínico, entrevistas reflexivas na capa da Dior.
aos 18 anos. A de Henry é composta de sorrisos plácidos, cavalheirismo cortês e aparições genéricas de caridade. Uma tela perfeitamente em branco de príncipe encantado. Na opinião de Alex, Henry tem um papel muito mais fácil de representar. Talvez tecnicamente seja uma rivalidade. Inteligentona. Ele diz: quais são os números aqui? Nora sorri. Bom, ela finge pensar profundamente no assunto. A avaliação de risco, se o primeiro filho não se cuidar, vai resultar em mais de 500 mortes de civis. 98% de chance de o príncipe Henry estar gato. 78% de chance de Alex ser banido do Reino Unido para sempre. Melhor do que eu imaginava, June comenta. Alex ri e o avião segue caminho. Londres é um verdadeiro espetáculo. Multidões lotam as ruas em frente ao Palácio de Buckingham, e a cidade inteira tem corpos envoltos em bandeiras do Reino Unido, acenando bandeirinhas menores. Há lembranças comemorativas do casamento real por todo lado. O rosto do príncipe Philip e da sua noiva estampados em tudo, de barras de chocolate a roupas íntimas. Alex quase não consegue acreditar que tanta gente se anime dessa forma com algo completamente idiota. Ele tem certeza que não vai aparecer tanta gente quando ele ou June se casarem um dia. Tampouco queria algo assim. A cerimônia em si parece durar uma eternidade, mas até que é bonita. Não é O guardanapo de Nora começou a ficar parecido com um pássaro. Acho que pode ser uma abordagem interessante. Os e-mails seriam completamente trágicos e devassos. Ela faz uma voz rouca e esbaforida. Por favor,
Eu imploro, me leve para discutir as mostras de tecidos no almoço, seu animal. Pode ser estranhamente eficaz, Alex observa. Vocês são perturbados, June diz baixinho. Alex abre a boca para responder quando um assistente da realeza se materializa diante da mesa, feito um fantasma corpulento com a cara azeda e uma peruca tosca. Senhorita Claremont Dias, diz o homem, que tem uma cara de quem se chama Reginald Bartolomeu, ou algo nesta linha. Ele faz uma reverência e, por milagre, sua peruca não cai no prato de June. Alex troca um olhar incrédulo com ele e com ela enquanto ele não está olhando. Sua Alteza Real, o Príncipe Henry, gostaria de saber se a senhorita lhe daria a honra de uma dança. June fica boquiaberta, emitindo um som vocálico baixo, e Nora abre um sorriso sarcástico. Ah, ela adoraria, Nora diz. Passou a noite torcendo por esse pedido. June começa a dizer e para, sorrindo mesmo enquanto lança um olhar cortante para Nora. É claro, seria um prazer. Excelente, Reginaldo Bartolomeu diz. Se vira e aponta por trás do ombro. Lá está Henry, em carne e osso, com beleza clássica de sempre, o terno sob medida, o cabelo claro bagunçado, as maçãs do rosto salientes e a boca delicada e simpática. Ele tem uma postura impecável e nata, como se um dia tivesse saído completamente formado e adulto de algum belo jardim de buquês. Ele encara Alex e algo parecido com irritação ou adrenalina enche o seu peito. Deve fazer um ano que ele não conversa com Henry. O rosto dele ainda é insuportavelmente simétrico. Henry o cumprimenta com a cabeça, como se ele fosse apenas mais um convidado qualquer. Não a pessoa que ele venceu ao sair primeiro na Vogue, quando eram adolescentes. Alex pestaneja, se enche de fúria e observa Henry virar seu maldito queixo esculpido na direção de June. Olá, June, Henry diz. Estende a mão educadamente para ela, que está corada. Nora finge desfalecer. Você sabe dançar valsa? Eu tenho certeza que consigo acompanhar, ela diz. E pega a mão dele com cautela, como se ele estivesse pregando uma peça, o que Alex pensa ser muito generoso com o senso de humor de Henry. O príncipe a leva em direção ao grupo de nobres girando. O que foi isso? Alex diz, olhando fixamente para o pássaro de guardanapo de Nora. Ele decidiu me fazer ficar quieto de uma vez por todas, seduzindo a minha irmã? Ah, amiguinho, Nora diz. Ela estende o braço e dá um tapinha na mão dele. É fofo você achar que tudo gira em torno de você, pois deveria. Esse é o espírito. Ele ergue os olhos para a multidão, onde Henry está girando June pelo salão. Ela está com um sorriso neutro e educado no rosto, enquanto ele fica olhando pelo ombro dela, o que é ainda mais irritante. June é incrível. O mínimo de Henry pode fazer é prestar atenção nela. Mas você acha que ele realmente gosta dela? Nora
encolhe os ombros. Vai saber, a família real é esquisita. Pode ser uma cortesia ou ali está. Um fotógrafo real apareceu para tirar uma foto deles dançando, que Alex sabe que vai ser vendida para People da próxima semana. É isso? O plano é usar a primeira filha para chamar a atenção com um boato idiota de relacionamento? Deus livre, Henry e The Phillips dominaram o noticiário por uma semana. Ele até que é bom nisso, Nora comenta. Alex chama um garçom e decide passar o resto da festa ficando sistematicamente bêbado. Alex nunca contou, nem nunca vai contar para ninguém, mas viu Henry pela primeira vez quando tinha 12 anos. Ele só pensa nisso quando está bêbado. Ele tem certeza que viu o rosto dele no noticiário antes. Mas essa foi a primeira vez que ele ouviu de verdade. June tinha acabado de fazer 15 anos e gastou parte do dinheiro que ganhou com a edição de uma revista adolescente de cores ofuscantes. O amor dela por tabloides cafonas começou cedo. No centro da revista havia mini pôsteres que dava para tirar e colar dentro do armário. Se você tomasse cuidado e erguesse os grampos com uma unha, era possível tirá-los sem rasgar. Um deles, bem no meio, era a foto de um menino. Ele tinha o cabelo cheio e dourado, grandes olhos azuis, um sorriso doce e um bastão de cricket apoiando no ombro. Devia ser uma foto espontânea, porque não tinha como aquela confiança alegre e ensolarada ser posada. No canto inferior da página, em letras azuis e rosa, Príncipe Henry. Alex não sabia dizer o que exatamente o fazia voltar, mas ele entrava escondido no quarto de June. Encontrava a página e passava a ponta dos dedos no cabelo do garoto, como se pudesse sentir sua textura. Quanto mais seus pais subiam na carreira política, mais ele começava a se conformar com o fato de que o mundo logo saberia quem ele era. Nessa época, ele às vezes pensava no retrato e tentava canalizar um pouco da confiança tranquila do príncipe Henry. Ele também tinha considerado erguer os grampos com os dedos para tirar a foto e guardá-la no quarto dele, mas nunca chegou a fazer isso. Suas unhas eram curtas demais. Os grampos eram feitos para unhas grandes, como as de June. Mas então chegou o dia em que ele conheceu Henry, ou chegaram as primeiras palavras frias e distantes de Henry, e disse a ele, e Alex constatou que tinha entendido tudo errado, mas o menino lindo e sincero da foto não era de verdade. O verdadeiro Henry era bonito, distante, sem graça e fechado. Essa pessoa a quem os tabloides o comparavam sem parar, com quem ele mesmo se comparava, se achava melhor do que Alex e do que todos os outros. Alex não conseguia acreditar que algum dia quis ser como ele. Alex continua bebendo e alternando entre pensar nisso e se forçar a não pensar nisso, desaparecendo na multidão e dançando com herdeiras europeias para esquecer. Ele está rodopiando com alguém quando avista uma figura solitária perto do bolo e da fonte de champanhe. É o príncipe Henry de novo.
com uma taça na mão, observando o príncipe Philip e sua noiva rodando no salão de baile. Ele tem aquele cara cortês, odiosa de desinteresse, como se tivesse mais o que fazer da vida do que estar parado ali. Alex não resiste ao impulso de provocá-lo. Ele abre caminho pela multidão, pega uma taça de vinho de uma bandeja no caminho e toma metade de uma só vez. Quando for seu casamento, Alex diz, chegando ao lado dele, é melhor contratar 2 fontes de champanhe em vez de uma. Dá vergonha ir a um casamento com só uma dessas. Alex, diz Henry, com aquele sotaque insuportavelmente snob. De perto, o colete dele sob o paletó é de um tom dourado, exuberante, e deve ter 1 milhão de botões. É horrível. Estava me perguntando se teria esse prazer. Parece que é seu dia de sorte, Alex diz sorrindo. Realmente é uma ocasião histórica. Henry concorda. Até o sorriso branco dele é radiante e imaculado, pronto para ser impresso em dinheiro. O mais irritante de tudo é que Alex sabe que Henry também o odeia. Ele deve odiar, os dois são antagonistas mútuos naturais, mas se recusa a ser sincero em relação a isso. No fundo, Alex sabe que política envolve ser simpático com pessoas que você odeia, mas ele queria que uma vez que fosse, Henry agisse como um ser humano de verdade, em vez de um brinquedinho de corda reluzente vendido em uma loja de presentes do palácio. Você nunca se cansa, diz Alex, se fingir que é melhor do que isso tudo? Henry se vira e o encara. Não sei se entendi o que você quis dizer. Tipo, você ficará lá, fazendo os fotógrafos te seguirem, passeando como se odiasse toda essa atenção, e o que visivelmente não é verdade, já que chamou bem a minha irmã para dançar. Alex diz, você age como se fosse importante demais para estar em qualquer lugar, sempre, não cansa? Eu sou um pouco mais complicado que isso, Henry arrisca. Tá bom. Henry diz, estreitando os olhos, você está bêbado. Só uma sugestão, Alex diz, pousando o cotovelo com intimidade excessiva no ombro de Henry, o que não é tão fácil quanto ele gostaria, porque Henry é uns 10 centímetros irritantes mais alto que ele. Você podia fingir que está se divertindo de vez em quando. Henry ri com pesar. Acho que talvez seria melhor você tomar uma água, Alex. É mesmo? Alex pergunta. Ele deixa de lado o pensamento de que talvez tenha sido o vinho que lhe deu coragem para puxar papo com Henry e finge o olhar mais recatado e angelical que consegue. Estou te ofendendo? Desculpa, se não sou tão obcecado por você quanto todo mundo, sei que deve ser confuso. Quero saber, Henry diz. Eu acho que você é. Sim. Alex fica boquiaberto, enquanto a boca de Henry esboça um sorriso quase maldoso. Só uma ideia, Henry diz com o tom polido. Você já notou que nunca abordei você e fui exaustivamente educado todas as vezes em que nos falamos? Mas aqui está você me procurando de novo. Ele dá um gole de champanhe, só um comentário. Quê? Eu não, Alex balbucia. É você que...
Tenha uma ótima noite, Alex, Henry diz tenso e se vira para ir embora. Alex fica furioso por Henry achar que pode dar um fim à conversa e, sem pensar, estende a mão e o puxa pelo ombro. Henry se vira de supetão e quase empurra Alex dessa vez. Por um breve momento, Alex fica impressionado com o brilho nos olhos dele, a explosão abrupta de uma personalidade verdadeira. Antes que se dê conta, ele tropeça no próprio pé e cai para trás, esbarrando na mesa mais próxima. Tarde demais. Ele percebe, horrorizado, que essa é a mesa que abriga o enorme bolo de casamento de 8 andares, e segura o braço de Henry para se endireitar. Mas tudo que consegue é desequilibrar os dois e fazê-los cair juntos em cima do suporte do bolo. Ele observa, como se em câmera lenta, o bolo se inclinar, balança, estremece e finalmente tomba. Não há absolutamente nada que ele possa fazer para impedir. O bolo cai no chão em uma avalanche de glacê branco, uma espécie de pesadelo açucarado de $75 mil. Um silêncio ensurdecedor toma conta do salão quando o impulso o leva ao chão junto com Henry, caindo bem nos destroços do bolo, no carpete decorado, a mão de Alex ainda segurando a manga de Henry. A taça de champanhe de Henry entornou sobre os dois e se quebrou, e pelo canto do olho Alex pôde ver que um corte na maçã do rosto de Henry começara a sangrar. Por um segundo, tudo em que ele consegue pensar enquanto olha para o teto, coberto de glacê e champanhe, é que pelo menos a dança de Henry com June não vai ser a maior notícia a sair sobre o casamento real. Seu segundo pensamento é que sua mãe vai matá-lo a sangue frio. Ao seu lado, ele escuta Henry murmurar devagar: "Puta que pariu!" Ele nota vagamente que essa é a primeira vez que ouve o príncipe dizer um palavrão, antes de o flash de uma câmera disparar. 2. Com um estado sonoro, Zara joga uma pilha de revista na mesa da sala de reuniões da ala oeste. Essas são só as que eu encontrei no caminho para cá hoje de manhã, ela diz. Acho que nem preciso dizer que moro a 2 quarteirões daqui. Alex encara a manchete diante dele. O tombo de 75 mil. Batalha real. Príncipe Henry e primeiro filho dos Estados Unidos saem no soco no casamento real. Alex Claremont Dias desencadeia Segunda Guerra Anglo-Americana. Cada uma é acompanhada por uma foto dele estatelado com Henry e uma pilha de bolo. O terno ridículo de Henry, todo amassado e coberto por flores de glacê despedaçadas. Seu punho apertado na mão de Alex, com um risquinho fino de sangue na bochecha. Tem certeza que não deveríamos estar na sala de crise para essa reunião? Alex brinca. Nem Zara nem sua mãe, sentadas do outro lado da mesa, parecem achar graça. A presidenta lança um olhar furioso através dos óculos de leitura e ele fica quieto. Alex não pode dizer que tem exatamente medo de Zara, vice-chefe do gabinete
e braço direito da sua mãe. Ela tem uma fachada espinhosa, mas ele jura que há alguma suavidade ali, em algum lugar. Ele tem mais medo do que sua mãe é capaz de fazer. Eles cresceram falando muito sobre sentimentos, mas então sua mãe virou presidenta. E a prioridade da vida deles mudou de sentido para relações internacionais. Ele não sabe ao certo qual opção representa um destino pior. Fontes internas do casamento real relatam que os dois foram vistos discutindo minuto antes da bolastrofe. Ellen lê seu exemplar do The Sun com a voz cheia de desprezo. Alex nem tenta adivinhar como ela conseguiu colocar as mãos na edição do dia de um tabloide britânico. A presidenta-mãe age de maneira misteriosas, mas fontes exclusivas da família real afirmam que a rixa do primeiro filho com Henry já dura anos. Uma fonte afirmou ao The Sun de Henry e o primeiro desentendimento no encontro na Olimpíada do Rio, e a animosidade só cresceu com o tempo. Agora, nenhum deles consegue ficar no mesmo ambiente. Parece que era apenas uma questão de tempo até Alex fazer uso da abordagem americana, a violência. Acho que não dá para chamar tropeçar em uma mesa de violência. Alexander, Ellen diz, assustadamente calma. Cala a boca. Ele cala. É impressionante não se perguntar. Ellen continua. Seu estranhamento entre os dois filhos poderosos não contribui para que muitos consideram uma relação fria e distinta entre a presidenta Ellen Claremont e a monarquia nos últimos anos. Ela joga a revista de lado, cruzando os braços sobre a mesa. Por favor, me conta outra piada, Ellen disse. Quero tanto que você me explique por que isso é engraçado. Alex abre e fecha a boca alguns momentos. Foi ele quem começou. Ele diz finalmente. Mal encostei nele. Foi ele quem me empurrou. Eu só segurei nele para tentar me equilibrar e... Meu bem, não sei como te dizer que a imprensa não dá a mínima para quem começou o quê, Ellen diz. Como sua mãe, só entendo que pode não ser culpa sua, mas, como presidenta, tudo que quero é mandar a CIA fingir sua morte e usar a compaixão do povo para me reeleger. Alex cerra os dentes. Ele está acostumado a fazer coisas que irritam a equipe da sua mãe. Quando era mais novo, tinha o hábito de confrontar os colegas da mãe a respeito das discrepâncias nos votos deles em eventos amistosos de arrecadação de fundos em Washington. E já esteve nos tabloides por coisas mais vergonhosas, mas nunca em um aspecto tão cataclísmico e internacionalmente terrível quanto esse. Não tenho tempo para lidar com isso agora, então vamos fazer o seguinte, diz Ellen. Tirando uma pasta de seu fichário. Está repleto de documentos de aparência oficial, pontuadas por postes de cores diferentes. E o primeiro diz, termos do acordo. Alex diz. Você
ela diz. Vai fazer as pazes com ele, vai viajar no sábado e passar o domingo na Inglaterra. Alex pestaneja. A opção de fingir morte ainda está de pé? Zara pode explicar o resto. Ellen continua, ignorando-o. Tenho umas 500 reuniões agora. Ela levanta e vai em direção à porta, parando para beijá-lo e passar a mão na cabeça dele. Você é um tonto. Te amo. Ela vai embora, batendo os saltos pelo corredor. E Zara senta na cadeira vaga com uma expressão de quem prefere providenciar a morte dele de verdade. Tecnicamente, ela não é a pessoa mais poderosa ou importante na Casa Branca, mas trabalha ao lado de Ellen desde que Alex tinha 5 anos e Zara tinha acabado de sair da Universidade Harvard. Ela é a única em quem confiam para lidar com a primeira família. Certo, o negócio é o seguinte, ela diz. Passei a noite toda acordada em uma conferência com um bando de encarregados reais metido à besta, canalhas das relações públicas e a porra do cavalariço do príncipe para fazer isto dar certo. Então você vai seguir este plano à risca e não vai fazer nenhuma merda, entendeu? Secretamente, Alex ainda acha essa história toda completamente ridícula, mas concorda com a cabeça. Zara não parece nem um pouco convencida, mas continua. Primeiro, a Casa Branca e a monarquia vão emitir uma declaração conjunta dizendo que o que aconteceu no casamento real não passou de um acidente e um mal-entendido, que é o que foi. E que, apesar de quase nunca terem tempo de se ver, você e o príncipe Henry são amigos íntimos há alguns anos. Nós o quê? Olha, Zara diz, tomando um gole de café de sua garrafa térmica gigante de aço inoxidável. Os dois lados precisam sair bem dessa história. E o único jeito de isso acontecer é fazer parecer que sua briguinha no casamento foi algum tipo de acidente erótico entre velhos amigos, tá? Então você pode odiar o herdeiro do trono o quanto quiser, escrever poemas maldosos sobre ele no seu diário, mas no segundo em que vir uma câmara, vai agir como se o sol nascesse dele e vai ser convincente. Você conhece o Henry? Alex diz. Como vou fazer isso? Ele tem a personalidade de um repolho. Você realmente ainda não entendeu que não dou a mínima para como você se sente, Zara diz. Isso está acontecendo para que sua idiotice não distraia o país inteiro da campanha da reeleição da sua mãe. Você quer que ela suba no palco do debate no ano que vem e explique para o mundo por que o filho dela está tentando desestabilizar as relações dos Estados Unidos com a Europa? Bom, não, ele não quer. No fundo, ele sabe que é uma estrategista melhor do que tem sido nessa história. E se não fosse por essa rixa idiota, provavelmente teria pensado nesse plano sozinho. Então, Henry é o seu melhor amigo, Zara continua. Você vai sorrir e acenar,
sem encher o saco de ninguém, enquanto vocês passam o fim de semana fazendo aparições de caridade e falando para a imprensa o quanto adoram a companhia um do outro. Se perguntarem sobre ele, quero que se declare como se ele fosse a porra do seu namoradinho da escola. Ela passa para ele uma página de listas com tópicos e tabelas com dados organizados de maneiras tão elaborada que ele mesmo poderia ter feito. O título diz: Ficha informativa de Sua Alteza Real, Príncipe Henry. Você vai decorar isso para que saiba o que responder se alguém tentar te pegar em uma mentira. Ela diz: embaixador de hobbies. Está escrito polo e corrida de iate. Alex prefere atear fogo no próprio corpo. Ele vai receber uma dessas sobre mim? Alex pergunta resignado. Vai. E quero que saiba que fazer a sua ficha foi um dos momentos mais deprimentes da minha carreira. Ela passa outra página para ele, detalhando as experiências para o fim de semana. Mínimo de 2 posts em redes sociais por dia, destacando a Inglaterra, visita ao país, uma entrevista ao vivo, com duração de 5 minutos, segundo o roteiro pré-determinado. 2 aparições conjuntas, com fotógrafo presentes, um encontro particular, uma apresentação pública de caridade. Por que tenho que ir até lá? Foi ele que me empurrou naquele bolo ridículo. A gente não deveria mandar ele vir para cá e aparecer no Saturday Night Live ou coisa do tipo? Porque foi o casamento real que você arruinou. E foram eles que perderam 75 contos, Sarah disse. Além disso, estamos providenciando a presença dele em um jantar oficial daqui a alguns meses. Ele está tão animado quanto você em relação a isso. Alex aperta a ponte do nariz, onde uma dor de cabeça se estressa. Já está se formando. Eu tenho aula. Você vai estar de volta no domingo à noite, horário de Washington, Zara responde. Não vai perder nada. Então realmente não tenho como sair dessa? Não. Alex pressiona os lábios. Ele precisa de uma lista. Quando era criança, ele escondia páginas e páginas de papéis solto, coberto por sua letra confusa e ilegível, sobre a almofada velha de brim do banco da janela na casa de Austin. Tratados divagantes sobre o papel do governo nos Estados Unidos, com todos os Gs escritos ao contrário. Parágrafos traduzidos do inglês para o espanhol, tabela dos pontos fortes e fracos de seus colegas de ensino fundamental e listas, muitas listas. Listas ajudam. Então, motivos por esse que essa é uma boa ideia? Sua mãe precisa de uma boa imagem na imprensa. 2. Ter um histórico podre de relações internacionais não vai ajudar em nada na carreira dela. Tá, ele disse. Pegando o arquivo, eu aceito, mas não vou me divertir. Espero que não. O trio da Casa Branca é o apelido oficial de Alex, June e Nora, cunhado pela People pouco antes da posse. Na verdade, o termo foi
cuidadosamente testado com grupos focais pela assessoria da imprensa da Casa Branca e passado diretamente para a People, política, calculismo até nas hashtags. Além do Claremont, os Kennedy e os Clinton protegiam a primeira prole da imprensa, dando-lhes privacidade para passar por fases difíceis, experiências orgânicas da infância e tudo mais. Sasha Malia Obama foram perseguidas e comidas vivas pelas imprensas antes mesmo de saírem do ensino médio. Se gostou desta pequena amostra, então compre o livro para continuar a ler. Encerramos este audiobook por aqui. E vou deixar o link na descrição do vídeo para você fazer a compra com garantia, com segurança na Amazon. Muito obrigado e até o próximo vídeo.